Se querem um campeonato de respeito, deveriam começar pelo básico. Mas afinal de contas, será que só o gramado foi ruim ou o futebol do Atlético também prejudicou? Por fim, Arena MRV. Atlético espera a casa lotada o ano inteiro. Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bicagalo de segunda a sexta para te fazer companhia. Quero aqui agradecer aos mais de 1.100 likes no vídeo de ontem e se puder contribuir com o seu like neste vídeo de hoje, ficarei muito grato. Claro, é só com a sua ajuda que a gente vai poder melhorar a nossa qualidade de vídeo, de áudio, enfim, estar aqui realmente contribuindo para um jornalismo de qualidade. Quem conhece sabe que o Bicagalo é o melhor canal do Atlético do YouTube e nós contamos também com a sua inscrição. Estamos muito próximos de alcançar os 45 mil inscritos. Se puder, nos dê este voto de confiança. Um verdadeiro campeonato de várzea, é assim que eu posso definir o campeonato mineiro. Bom, com todo respeito aos clubes do interior do estado, que se preparam muito para este momento, aliás, talvez não só os clubes, mas também os torcedores que esperam ansiosamente pelo início do ano, período em que pessoas do interior, que talvez não tenham oportunidade de vir até a capital para assistir, os seus ídolos, os seus jogadores aqui na Arena MRV, tem a oportunidade de estar mais próximo do Atlético. Porém, o que aconteceu ontem no Estádio Municipal Pedro Alves do Nascimento, na cidade de Patrocínio, é um verdadeiro desrespeito ao futebol. Aliás, também não só ao futebol, mas talvez diria eu, aos jogadores que estavam em campo. Sabemos que as condições financeiras das equipes interioranas são completamente diferentes da capital mineira. Aliás, uma das artimanhas corriqueiramente utilizadas aqui em Minas Gerais, principalmente, é utilizar gramados que não estejam em boas condições para a prática de um bom futebol, e algo que aconteceu ontem, inclusive, péssima qualidade, uma grama que parecia que os jogadores estavam realmente em um pasto, e quando se fala pasto, muito se pensa naquela grama rala. Ontem foi o contrário, Você via os jogadores colocando o pé na grama e a grama afundando, e aí, obviamente, o espetáculo fica completamente prejudicado. Agora, eu deixo a pergunta aqui no ar, que é a seguinte: quem consegue evoluir com esse tipo de mentalidade? Quem consegue ir além fazendo o verdadeiro antijogo? Quem consegue mudar o seu patamar em um jogo onde um profissional teve que reforçar as linhas? Olha bem o que eu vou dizer agora, hein? Quem consegue evoluir em um jogo onde um profissional teve que reforçar as linhas de marcação do campo porque a chuva tirou a marcação que lá estava? E não me venham dizer que isso é pelo clube não ter dinheiro. Afinal de contas, cortar grama, pintar a grama com uma boa tinta é o mínimo que se exige, para o bom desempenho de um futebol. Aliás, o estádio é belíssimo e tem uma estrutura, inclusive, formidável. Algo até que foi, reforçado pelo diretor de futebol, Rodrigo Caetano, quando a gente fala sobre, a má-fé em jogos como este, onde que as pessoas acham que pode realmente tirar algum tipo de proveito em uma circunstância onde o antijogo é promovido. Ele disse o seguinte: a informação que a gente tem é que realmente foi premeditado o que aconteceu aqui, fecha aspas, então, ao Rodrigo Caetano. E aqui eu não falo apenas que o futebol que foi prejudicado para os dois times, mas principalmente pelo seríssimo risco de lesão que correram os jogadores do Atlético. E aqui, se a gente for pensar, um caso muito específico, que é o Paulinho. Hoje o Paulinho é o jogador mais caro do futebol brasileiro, se nós formos pensar aqui, a título de venda. Ou seja, se um atleta como o Paulinho machuca no primeiro jogo do campeonato e ali poderia transcorrer uma lesão muito séria, quem seria responsável por esta conta? Aqui nós estamos falando sobre o futebol, sobre o desempenho do Atlético, sobre as características de um gramado que propõe apenas o antijogo. Agora, se machuca um jogador como o Paulinho, como o Arana, ou até o Hulk, que graças a Deus nem lá estava, quem iria pagar essa conta? A Federação Mineira? O Patrocinense? Quem é que iria pagar isso? Enfim, eu não sei se vocês repararam, mas a bola ela não corria no campo. O atleta dava um passe e a bola ia quicando o gramado inteiro. E dava um passe e ela quicava. Dava outro passe e ela quicava. Os jogadores do Patrocinense perderam vários gols, inclusive, por conta disso. Porque a bola chegava na cara do gol, ela quicava, facilitando, inclusive, para a defesa do Everson. O que mais incomoda a mim em toda essa história é que entra ano, sai ano, os mesmos problemas continuam. Uma verdadeira várzea, uma desorganização
completa do Campeonato Mineiro, que deveria sim existir. Eu concordo com a existência do Campeonato Mineiro. É a única oportunidade onde pessoas do interior têm a condição de ver os seus ídolos em campo. Agora, desde que seja minimamente organizado, onde talvez a Federação Mineira de Futebol, se os clubes não têm condição para manter um gramado, que é onde se pratica o espetáculo, que busquem patrocinadores, que busquem condições para que o futebol tenha um mínimo, mas um mínimo, para que se jogue um espetáculo digno. O que vimos ontem foi um descalabro. Aliás, antes que me chamem aqui, inclusive, de enjoado, né? Ah, jogador de futebol ganha R$1 milhão. É um gramado que, né, às vezes, no Campeonato Mineiro, a gente vê espaços com terra e terra pintada de verde para fingir que é grama, onde a torcida cospe em jogador ao sair do gramado, onde um estádio que não tem água quente ou nem água para o jogador tomar um banho depois de uma partida, e vocês querem que eu considere isso normal, raiz? Ora, vamos voltar então aos anos 60, pegar a bola do Pelé e colocar para todo mundo jogar. Vamos fazer um espetáculo desse jeito. Né? Porque é muito cômodo pra gente ver do sofá de casa a partida e falar apenas da parte técnica, ao qual o Galo foi muito mal. E eu vou falar sobre isso aqui ainda, porém, o estado do gramado prejudicou muito, mas muito mesmo, o Atlético no jogo de ontem. E deixo aqui o meu recado à Federação Mineira de Futebol. Enquanto tratarmos o Campeonato Mineiro como uma mera fonte de renda, de arrecadação ou de espetáculo para o interiorano, seguiremos cada vez mais com desinteresse do público em geral, com um futebol ridículo como vimos ontem. Aquilo não teve jogo, houve antijogo ali, e com um sério risco de lesionar atletas, como eu citei aqui, do Paulinho, do Hulk, do Arana, enfim, qualquer jogador, não importa nem o preço desse atleta. Corremos um seríssimo risco ontem de termos jogadores lesionados em campo. Não queiram que eu considere isso algo normal. Bom, quero agora falar também sobre a partida em si. Se o gramado, né, ele não pode ser o único fator que ontem trouxe a derrota do Galo, e eu vou falar exatamente sobre isso agora, tá? As pessoas sempre falam, ah, Muzi, você passa pano demais, começou a passação de pano, não tem nada disso. Nós vamos falar sobre o péssimo desempenho do Atlético em campo ontem, tá? É óbvio que eu não vou ficar aqui falando só de gramado, mas eu tinha que falar. Inclusive você que está seguindo aí agora, que está acompanhando esse conteúdo, gostando ou não, peço seu like, a sua ajuda com o like, me ajuda a bater os 1.500 likes nesse vídeo, estou até suado, sinceramente, aqui ó, a camisa está toda suada, ó. A gente fica nervoso, a gente vai, não é, se exaltando aqui junto com o Atlético, é isso, o Atlético causa esse problema na nossa cabeça, vamos lá. O atacante Paulinho, tá, ao sair de campo ontem, ele disse o seguinte, preste atenção no que vai tocar aí no áudio agora, entrevista à Rádio Itatiaia. O Leonardo tava uma merda, mas a gente tentou competir de todos os jeitos. O time dele foi... Fora o gramado, o Atlético teve uma partida, como eu disse, muito aquém do desejado. Teve mais de 60% de posse de bola e prestem atenção, foram 8 finalizações, destas apenas 3 no gol do adversário. Já a Patrocinense chutou 12 vezes no gol do Galo, tá? Acertando 4 na meta ali do Everson. Enfim, a equipe do interior de Minas conseguiu, obviamente, ainda bater 5 escanteios e levar mais perigo ao gol do Galo. Uma amostra que, mesmo com menos posse de bola, os adversários conseguiram ter, né, um risco maior ao gol, à meta do Everson. Por falar em perigo, o golaço de Maurício Lemos, de falta, que golaço, né? Que golaço. Há quanto tempo eu não vejo um gol tão bonito? Talvez o último foi do Hulk, só que contra o Cruzeiro, aquele gol de longe, né? Mas ali eu acho que o goleiro do Cruzeiro falhou também, ajudou. Porém, este gol de ontem foi impecável, a cobrança do Maurício Lemos, que acabou sendo um pouquinho ali, né, escondida após a falha dele. Aliás, no primeiro gol, mais uma vez, mais uma bola parada, o Atlético levando gol de bola parada. É claro que há a condição do campo, mas nesse momento, gente, me desculpem, falhou o Maurício Lemos, que não cabeceou a bola, que não subiu, ele que é alto, mas tem sim um problema, né, em impulsão. Maurício Lemos é um jogador muito técnico, muito bom com a bola no chão, no desarme inclusive, mas para subir, meus amigos, realmente acho que peca demais o nosso uruguaio. No segundo gol, mais um cruzamento, dessa vez vindo da esquerda, a bola foi cruzada na área, o Arana não acompanhou o Hudson, que chegou, cabeceou sozinho, ó, botou a bola para dentro e assim foi. O Atlético me pareceu ainda um time cansado, sem disposição física, né, sem o preparo ideal, e aí é o que eu já falei aqui antes.
Será que era um momento realmente para usar os titulares na primeira partida? É uma obrigação da federação? É uma obrigação da televisão que quer colocar ali para dar mais audiência? Eu não sei. No futebol há muitas coisas envolvidas e que talvez a gente não tenha ciência 100% de tudo aquilo que ocorre. Enfim, o fato é que o Atlético perde o primeiro jogo, né, e agora encara o Democrata no próximo domingo, neste domingo agora, às 4 da tarde, também na Arena MRV, o primeiro jogo da temporada na Arena MRV. A expectativa é de que o estádio esteja lotado. E por falar em estádio lotado, o Galo deve ter neste ano todos os jogos, ou praticamente todos os jogos, na Arena MRV com estádio cheio. Assim como acontece na Europa, isso é muito comum, inclusive, vocês vão observar aí, e aqui eu não falo só dos jogos dos grandes, não. Tem equipes de menor porte na Europa que conseguem lotar o estádio o ano inteiro. E isso acontece muito em conta dos programas, né, de venda do Season Ticket, que é o venda para a temporada inteira, algo que a gente está vendo agora no Galo. Bom, o pacotão de ingressos começou e com ele há uma expectativa de que os ingressos se esgotem rapidamente. Eu já falei aqui ontem sobre esse pacotão de ingressos. Antes de falar novamente, eu peço o seu like, a sua ajuda com a sua inscrição, né? Esse novo Season Ticket, vamos tentar bater aí, gente, 1.500 likes nesse vídeo, 120 likes ao vivo, tá? Os ingressos partem de R$ 1.687 para você assistir o Galo em todos os jogos. Se o Atlético avançar na Copa do Brasil e na Libertadores as fases finais, cada ingresso, cada partida que você for, vai ter um custo médio ali, se você for utilizar esse mais barato, de R$ 49, R$ 50 mais ou menos. Um preço que para mim, né, não é um valor popular, porém cabe no bolso sim de muita gente, diferentemente daquele ingresso lá que estava sendo vendido, né, o Season Ticket de R$ 5.000, que aí obviamente, né, o Atlético volta atrás e com esse programa acerta assim em cheio. Lembrando que os ingressos de 5 mil ainda existem, né? O Season Ticket de 5 mil reais existe ainda à venda, porém, né, são espaços específicos em determinadas áreas do campo que podem sim ser ocupadas por outros torcedores. Vamos lá, se o Atlético lotar, né, as partes inferiores do estádio, onde estes ingressos aqui mais em conta estão sendo vendidos, e também as partes laterais superiores, eventualmente, obviamente ali a gente vai ter um estádio praticamente lotado. E as áreas que não estiverem lotadas pelos valores do ingresso, né, a gente vai certamente ter ali eventos promocionais e por aí vai, onde o torcedor vai comprar, né, o sócio ali vai comprar de maneira para aquela partida específica. Nas redes sociais, os atleticanos inclusive comemoraram o fato do clube abrir mão daquele valor cheio e colocar os ingressos mais em conta. Agora, a pergunta que eu faço aqui toda nessa história é o seguinte: com esse início de temporada, com esse elenco, existia uma expectativa muito grande e o humor do atleticano ele vai variando de acordo com a vitória e com a derrota. É impressionante, né? A gente viu um atleticano muito feliz com o Scarpa, empolgação com o início da temporada, tem uma derrota, parece que o mundo foi por água abaixo. O recado que eu deixo aqui para vocês é o seguinte: tenham muita calma, tenham muita paciência, o trabalho está sendo feito dentro das projeções. Perder a primeira partida não seria normal em decorrência do elenco que o Galo tem, mas tivemos aí, né, vários percalços, como o próprio gramado, como eu disse aqui. O Atlético tem um elenco fortíssimo, vai disputar para mim tudo neste ano, resta a gente contar com a nossa paciência, com calma, e acho que o torcedor deve sim apoiar, principalmente neste início. Que domingo o estádio seja realmente lotado, cheio, e juntos possamos fazer um ano incrível pelo Galo. Aliás, o último campeonato que o Atlético iniciou perdendo foi o ano em que o clube conquistou a Taça Libertadores da América. Quem sabe isso não seja aí de fato, né, algo que a gente está premeditando que possa acontecer. Enfim, galera, muito obrigado por tudo, tá? Quero deixar um recado rápido aqui da Biotecna. Você que tem aí, você é pai, você é tio, você é avô, tá vendo o seu parente próximo, amigo talvez, quieto, sem um emprego, dá um presente para ele, cara. Um presente para a vida inteira, R$ 97,00 de mensalidade na Biotecna e você terá, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora, R$ 97,00 de mensalidade e você terá entregado a essa pessoa um presente para a vida toda. Vai se tornar um técnico, olha a quantidade de cursos que tem aí, vai procurar um emprego sendo técnico. Meus amigos, é emprego garantido. Não estou brincando não, pode perguntar para qualquer pessoa que seja um técnico. Enfim, muito obrigado por tudo, se inscrevam no canal e deixem o seu like. Eu vou nessa e te espero amanhã aqui à 1 da tarde. Fui!